Oiê, eu sou a Matos. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus piercings. Bom, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra vocês me mandarem perguntas sobre os meus piercings. Então eu vou falar no geral sobre eles e responder essas perguntas pro vídeo ficar bem dinâmico e bem completo. Me desculpa se eu pronunciar qualquer coisa errado ou falar alguma besteira, me corrijam aqui embaixo, tá bom? Tudo que eu falo é a minha experiência, não sou dona da verdade. Eu vou contar a minha experiência com os meus piercings. Bom, então respondendo a primeira pergunta, que é quantos piercings eu tenho? Tem gente que conta 16, tem gente que conta 10. Por quê? Eu tenho os 3 furos em cada orelha, então tem gente que considera isso piercing. Pra mim, são só brincos. Piercing é a partir do 4º furo. Quem considera são 16 piercings. Pra quem não considera, eu tenho 10. Bom, eu não tenho alargador. Uma vez eu comecei a alargar a minha orelha sozinha mesmo, com aquele espiral. Só que eu perdi. Ele saiu, minha orelha voltou e assim, nunca mais alarguei porque minha mãe não gosta, ela não quer que eu alargue minha orelha. Então, como eu sou menor, eu respeito isso e eu não faço. Eu não acho que eu tenho muitos piercings. Porém, assim, tem uma quantidade boa, lógico. Mas eu não acho que eu tenho tantos. Tem muita gente que tem 10 também, ou mais. Só que como a maioria dos meus piercings são no rosto, então parece que eu tenho muito. As pessoas, quando vão se referir a mim, sempre falam: ah, é aquela dos piercings. Ou falam do cabelo, mas falam muito dos piercings. E assim, todo lugar que eu vou, alguém me pergunta dos meus piercings. Nossa, você tem em tal lugar? Nossa, não dói? Sempre estão me perguntando sobre os meus. Falar dos piercings mesmo, eu vou falar sobre os brincos. O primeiro brinco eu tenho desde criança. E os outros furos, o segundo e o terceiro, eu furei muitas vezes. O segundo eu furei 2 vezes e o terceiro eu furei 3. Agora eu tô deixando eles fecharem. Porque é o seguinte, eu tenho muita alergia, então todas as vezes que eu furei inflamou, porque eu furava na farmácia. Eu não recomendo a ninguém furar na farmácia, arrebenta a sua orelha, de verdade. Tipo, desculpa o modo de falar, mas, mano, eu te recomendo, mesmo se for o primeiro furo, mano, fura num estúdio com catéter, que é bem melhor. Então, nas 3 vezes, tive alergia, tive inflamação, ficou horrível. Teve uma vez que minha orelha inflamou tanto, toda vez dava íngua. E teve uma vez que inflamou tanto que eu fui parar no hospital, que alargou minha orelha. Ficou horrível, eu tô deixando fechar. E aí a próxima vez que eu furar, porque eu acho lindo, eu vou furar no estúdio. Quando eu furei? Tenho há muito tempo, desde que eu me entendo por gente. Quando eu tava na 5ª série eu já tinha, agora eu tô no 3º. Então assim, tenho há muito tempo. Sobre a dor, eu acho que dói mais do que um piercing por você furar na maquininha. Todos doeram, não é uma dor insuportável. Só que diferente do piercing, é uma dor que continua. Fica aquela ardência, sabe? Ficar latejando. É horrível, gente. Assim, não recomendo ninguém furar na maquininha. E sobre o valor, cada vez que eu furei foi R$20. E já justificando também o valor dos meus piercings. Porque como eu tinha muito problema com o brinco, eu fiquei com muito medo do meu piercing dar queloide, dar, tipo, um monte de problemas. Então eu fui no estúdio muito bom. Paguei um preço um pouco mais caro, mas peguei uma joia boa. Fiz tudo certinho pra não me dar problema, porque eu tenho muito problema com esse tipo de perfuração e tal. Porém, minha cicatrização é muito boa, eu acho, né? O primeiro piercing que eu coloquei foi o Helix. Helix, não sei como se pronuncia, que é o aqui em cima na cartilagem. O meu é do lado direito. Como foi meu primeiro piercing, minha mãe achou que eu ia postar ele. Furei com uma joia um pouco melhor, porque eu fiquei com medo. Era o meu primeiro piercing, eu não conhecia o estúdio. Mas depois eu gostei do estúdio, todos os meus piercings eu faço lá. Eu não sei o material da joia, gente, eu não me lembro. Me desculpem mesmo. Paguei por volta de uns 100 e a minha idade era 14 anos. Sobre a dor. No geral, de todos os piercings, eu não lembro muito da dor, porque a maioria já faz muito tempo. Eu sei mais ou menos, então é o que eu vou falar. Não doeu nada. Doeu menos que pra furar a orelha. De 0 a 10, um 3. Não doeu pra dormir nem nada, não incomodou. Mas no geral não machuquei, não tive problema, não tive queloide, não inflamou. Deu tudo certo e ele tá aí. Eu já tirei algumas vezes, nunca fechou. O segundo piercing foi o da aba do nariz, o meu é do lado esquerdo. E eu já furei com argola, gente, eu não furei com pedrinha primeiro. Eu paguei R$60 ou 55. Não doeu nada. O material é aço cirúrgico. A dor da argolinha foi de 0 a 10 também, uns 3, 4. Quando você fura a argolinha do nariz, ele fica um pouquinho inchado, mas é bem pouquinho, nem dá pra perceber. A cicatrização foi de boa, foi super rápido. Eu furei quando eu tinha 14 pra 15. O terceiro piercing foi o septo. Eu tava muito nervosa, porque todo mundo falava que doía muito e eu sempre quis ter o septo. Eu tinha muito medo. E aí, no dia que eu fui, eu tava tremendo. Eu tava, tipo, nervosa demais, assim, você via de longe. A dor foi mais pelo nervosismo do que do piercing mesmo. De 0 a 10, a dor foi um 7. Sobre a cicatrização. No começo é meio chatinho. E você sente o piercing lá dentro, pelo menos eu senti, ó, tipo, ferrinho, sabe? E às vezes dói um pouquinho na hora de limpar, mas assim, de boa. O meu piercing não deu queloide, não deu nada de ruim. O piercing do septo deixa o nariz meio inchadinho, seu nariz vai ficar uma bolinha. Vai parecer que seu piercing tá muito pequeno, que ele desincha, fica normal, fica lindo.
E também todos os piercings que eu tenho são a mesma joia. Eu paguei nele, eu acho que 55 ou 60 também. Eu furei quando eu tinha 15 anos. O material também é aço cirúrgico, a maioria das minhas joias são de aço cirúrgico. O quarto piercing foi o da sobrancelha, não doeu nada, também de 0 a 10 eu dou um 2. O material também é aço cirúrgico. Sobre a cicatrização, ele é um pouco mais complicado. Eu costumo preencher a sobrancelha, como dá pra perceber, né? Eu passo carvão. Tenho bastante cabelo. É um piercing que o cabelo enrosca muito e eu não podia preencher, porque como tava aberto, podia cair produto na minha corrente sanguínea, enfim. Tava com muito medo de dar algum problema. Todos os meus primeiros piercings eu tive muito mais cuidado, porque eu tinha muito medo. Eu não sabia muito como que era. E também por ser perto dos olhos. Gente, eu tava com muito medo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Ele é de aço cirúrgico, eu paguei 60 reais. A cicatrização foi de boa. Cicatrizou super rápido, já tava fazendo minha sobrancelha de novo. Muita gente me pergunta se dá pra preencher normalmente com o piercing. E se dá pra limpar a sobrancelha, tipo tirar na pinça e tal, também. Eu não tiro piercing pra fazer nenhuma dessas coisas, faço de boa, não me atrapalha. Gente, às vezes meu cabelo dava nó no piercing. Eu sempre mostro quando acontece alguma coisa no Instagram, então me segue lá pra você ficar ligado nas novidades, quando eu colocar um piercing novo, enfim. Eu tenho destaques falando sobre piercings e é isso, me segue lá. Então, no geral, o piercing da sobrancelha foi tranquilo. Quando eu furei a sobrancelha, eu tinha 15 anos. E o meu é no lado esquerdo. Depois, eu furei o smile. Então, ele é de aço cirúrgico. Eu paguei também entre 60 e 65. Quando eu furei a primeira vez, eu tinha 15 anos. Por que a primeira vez? Eu tive que furar 2 vezes. Uma vez eu tirei ele, eu tive que tirar pra fazer o exame e não tava cicatrizado ainda. Eu não tirei o piercing quando não tivesse cicatrizado. Mas como eu tinha que fazer o exame, não tinha como, então eu tive que tirar. Do dia pra noite, fechou. Eu guardei a joia, esperei um mês pra região ficar totalmente cicatrizada, totalmente certinho. E aí eu furei de novo com a mesma joia. Quando você fura o smile, ele vai ficar um pouquinho mais pra cima, porque ele vai dar uma inchadinha. Mas depois que desinchar, é mais ou menos uma semana, gente, desincha o piercing, qualquer piercing. Dá uma descidinha, então, tipo, não se assuste, porque, nossa, tá muito pra cima e tal, enfim. Nessa hora o meu celular parou de gravar, mas a dor da primeira vez, de 0 a 10, foi um 5 e da segunda vez foi um 2. Meu sexto piercing foi o do freio da língua. O meu piercing fica debaixo da língua. Eu furei quando eu fiz 16 anos, eu furei no mesmo dia que eu furei o smile pela segunda vez. Ele é de aço cirúrgico. Gente, o do freio da língua foi 75 reais. A dor de 0 a 10 é um 3, não dói muito. Ele dá trabalho pra furar, porque como é debaixo da língua, dá trabalho pra rosquear a bolinha. Sobre a cicatrização, tanto ele quanto o smile, quanto o da língua, eu já tô adiantando que eu tenho na língua, cicatrizaram super rápido, porque a saliva é cicatrizante, enfim, piercing dentro da boca cicatriza muito rápido. Sim, pra manter ele dá trabalho. Ele é o piercing que mais dá trabalho pra manter. Se você pretende furar, eu já te aviso, é o piercing que mais dá trabalho pra manter. Você tem que ter um cuidado. Assim, todos os piercings tem que cuidar muito bem, limpar muito bem, principalmente os dentro da boca, mas esse em específico, gente, dá muito trabalho. O sétimo piercing é o Vertical Labré, esse aqui que eu tenho no lábio. O material dele é aço cirúrgico. Foi entre 60 e 65. Esse foi o segundo piercing que mais deu. Os únicos piercings que eu tenho que realmente doeram foi o septo, foi esse, e foi a primeira vez que eu furei o smile. Mas não é uma dor insuportável, é só na hora que a joia passa. Não é nem que a agulha passa, é na hora que a joia passa. Você dá aquela fisgadinha, mas é de boa. De 0 a 10 foi um 6,5, 7. O lábio fica um pouco inchado quando você fura e a cicatrização dele foi de boa. Uma coisa pra quem vai furar: já se prepara que você vai pegar a mania de ficar mordendo a bolinha. A bolinha de cima, pelo menos a minha, às vezes ela sai. Então tem que tomar cuidado pra você não engolir e nem pra você perder, né? Mas aí se você perder, tudo bem, você pode trocar. Mas toma cuidado pra você não engolir, tá bom? Se você engolir, gente, é igual o dente, só não pode ir pro pulmão. Então assim, já se prepara pra ficar mordendo a bolinha e ficar girando o piercing. O do smile também, eu fico mexendo nele. Cuidado pra não rasgar, o meu nunca rasgou. Mas quando você for escovar o dente e tal, no começo eu escovava com uma escovinha de criança, bem pequenininha, porque eu tinha medo, sei lá, de rasgar. Mas aí, da segunda vez que eu furei, eu nem fiz isso, porque eu já tinha costume com ele. Mas toma cuidado, não fica puxando muito, porque pode rasgar, é um lugar muito fininho. Gente, todo piercing que é surface, que é assim, ó, ele pode rasgar. O Vertical Labré pode rasgar, aquele que você coloca aqui. Então, toma cuidado, não fica puxando muito. Se você for beijar alguém e a pessoa puxar com tudo piercing, toma cuidado, tá? Pra você não ficar sem, pra não rasgar, porque até cicatrizar vai ficar uma coisa bem feia. E quando eu furei o Vertical Labré, eu tinha 16 anos. O oitavo piercing foi o Monroe.
O meu, por ser do lado esquerdo, é o Monroe. Se fosse do lado direito, seria o Madonna. O pessoal sempre me pergunta se é um, se é outro, qual a diferença. Então essa é a diferença. Sobre a dor, eu achei que ia doer muito. Antes de eu furar, eu fico colocando a unha assim pra ver se vai doer. E com a unha doeu mais do que pra furar mesmo. De 0 a 10 foi um 3, não doeu muito. Ele é de aço cirúrgico, eu paguei 65 nele. Eu furei quando eu tinha 16 anos. Sobre a cicatrização dele é boa, só que ele foi o único que ficou vermelhinho, ele ficou meio inchadinho. Eu achei que ia inflamar, eu fiquei com muito medo de inflamar, mas não inflamou, só ficou um pouco vermelho, mas passou, cicatrizou muito bem. O 9º piercing foi o do umbigo. Gente, esse é um dos que eu mais recebo pergunta se doeu. Gente, o meu não doeu nada, mas assim, dor é relativa, é de corpo pra corpo. Eu tenho amigas que sim, choraram pra furar. De 0 a 10 foi 1. Ele é um dos que mais incha, fica bem inchado, fica meio durinho, enrosca em tudo. É igual da sobrancelha, enrosca em toalha, enrosca em blusa, short, em tudo. Então toma cuidado nos primeiros dias pra você não machucar seu piercing, porque ele ainda não tá cicatrizado. Gente, eu não lembro o nome da joia. Me desculpem de verdade. O do umbigo foi 65. O último que eu furei é assim, que era o meu sonho. Só que minha mãe não gostava, achava muito feio. E eu tinha medo de furar, mas aí teve um dia que eu falei, eu quero esse piercing, eu preciso dele. E aí eu furei. Gente, a língua, eu achava que ia doer horrores. Eu tinha muito medo. Foi a mesma coisa do septo, eu tremia. E foi o piercing que menos doeu, de verdade. Assim, de 0 a 10 é 0. Eu não senti a agulha passando, eu não senti a joia. Quando ele terminou de furar, aí ele falou, já me avisou, né, que tinha terminado de furar. E eu falei, mano, eu não acredito que já furou, porque eu não senti nada. Geralmente você sente pelo menos uma picadinha. E eu não senti nada, nada, nada. Mas isso é só nos primeiros 10 minutos que você não vai sentir nada. Gente, depois... Meu Deus, é um sofrimento esse piercing. Você ficar uma semana sem comer, é só sorvete e miojo. E o miojo não pode estar quente. Você não come, dói, você não fala, sua língua fica parecendo uma batata. Então tem que furar com uma joia um pouco maior, porque se for a joia do tamanho mesmo certinho da sua língua, quando inchar não vai ter espaço. E aí vai machucar, vai ficar horrível. Muita gente me pergunta se deu bolinha. Não deu bolinha no meu, cicatrizou direitinho. Depois dessa uma semana, é sucesso, cicatriza muito rápido. E assim, uma dica pra você que furou, tá desesperado. Gente, quando você fura a língua e tá doendo, o que você faz? Meu melhor amigo, enxaguante bucal. Então você vai lá, quando tiver incomodando, doendo, enxágua com enxaguante bucal, para de doer na hora. Também chupa gelo. Nunca force a cicatrização, sabe? Porque é o ritmo do seu corpo. Não se machuquem à toa. Não sofram à toa. Deixa tudo no tempo que tem que ser. Eu paguei 65 pra furar a língua. O material é aço cirúrgico. E assim, uma vez eu engoli a bolinha. E aí eu troquei por uma bolinha um pouco maior, porque quando eu furei com uma menor. E aí hoje a minha bolinha é um pouquinho maior, mas é pouca coisa. Muita gente me pergunta se quando você fura você pode beijar. Fica pelo menos um mês sem beijar ninguém. Então, eu já falei sobre todos os piercings e agora eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram no Instagram. São as perguntas que eu mais recebo também. Então eu separei a que a maioria do pessoal tem dúvida. Então uma das que eu mais recebo é: qual foi a idade do meu primeiro piercing? Como eu já falei pra vocês, eu tinha 14 anos. Outra pergunta que eu recebo muito é o lado certo de pôr cada piercing. Principalmente do nariz. Me perguntam muito qual é o lado certo. Esquerda ou direita? Gente, não tem lado certo. Você põe do lado que você quiser. O rosto é seu, a orelha é sua, o corpo é seu. Então, mano, faça do jeito que você se sentir melhor. Tem gente que fala, eu queria pôr do lado esquerdo, mas o certo é do lado direito. Mano, não tem lado certo. Você põe onde você achar que vai ficar mais bonito, que vai te valorizar mais. Uma dica é pôr sempre no seu lado bom. Por exemplo, eu tiro mais fotos mostrando o meu lado esquerdo. Então, coloca do lado esquerdo. Mas se você quiser pôr do lado direito, põe. Então, assim, põe aonde você quiser. Você é livre, faça o que for te fazer se sentir melhor. Uma pergunta que eu recebo muito também é: qual doeu mais? O que mais doeu foi o septo, como eu já disse pra vocês. Qual teve a pior cicatrização? A pior cicatrização foi a da língua e foi a única que foi uma cicatrização ruim mesmo. Me perguntaram se eu já tive queloide e se sim, como eu fiz pra tirar. Eu nunca tive, mas eu tenho uma dica pra você que tá com piercing inflamado, com uma queloide, alguma coisa, tá desesperado. Mano, faz salmoura, sério. Então dá pra você fazer com brinco, com piercing, com tudo. Essa dica é super válida, é muito boa, vai que é sucesso. Próxima pergunta: qual é o meu favorito? Se eu pudesse ficar com apenas um piercing, qual eu ficaria? A resposta, sem dúvidas, é o septo. É meu piercing favorito, é o que eu acho mais bonito. É um que eu sempre quis ter, sempre foi meu sonho. Então, se eu pudesse deixar apenas um, eu deixaria ele.
Sem contar que dá pra esconder. Então é muito simples de esconder. Em 5 segundos você esconde ele. Próxima pergunta. Seu piercing fede? Um dos meus piercings fede. Quando eu tinha largador também não fedia. Uma dica é, sempre que você lavar, seque ele, porque se você deixar ele úmido, ele vai começar a feder. Então sempre seque ele bem direitinho. E a última pergunta, não menos importante, acho que uma das mais importantes, é como se limpa o piercing. Então eu vou falar como eu limpo cada um deles, como eu limpava quando eu furei, enfim, vou dar um geralzão. Para os piercings na boca não tem muito o que fazer, é escovar os dentes certinho e usar enxaguante bucal. Essa é a minha dica. E sempre que você puder, faz uma salmoura, porque ajuda bastante. Para higienizar os outros piercings que ficam do lado externo, pega um cotonete, eu coloco soro fisiológico e aí eu limpo, giro o piercing, limpo, tudo certinho. Depois eu seco com o outro lado do cotonete. Lembrando que limpeza demais também faz mal, assim como não limpar. Então, quando você fura, você pode fazer esse procedimento de limpar de 2 a 3 vezes por dia, tipo uma vez de manhã, uma de noite. Se você puder, uma tarde, mas eu sei que nem todo mundo vai ter esse tempo. E quando você vai tomar banho, eu uso o sabonete que eu uso pro rosto. Aí eu pego um pouquinho, passo no piercing, lavo certinho. Depois, quando eu saio do banho, eu seco ele. Bom, sobre passar antisséptico, não sei falar, desculpa. Sobre passar pomadas, eu nunca passei. Eu usava no começo, só nas primeiras piercings, depois eu parei. Um sprayzinho que vendia lá no estúdio, que eu fazia as minhas perfurações. E também dá pra fazer salmoura nos outros piercings. Sempre que você puder, a gente faça, porque ajuda bastante. Sempre depois que você se maquiar ou que você tirar sua maquiagem, você vem limpando com o cotonete seus piercings, porque vai sujar. Pode entrar assim nos cantinhos e aí aquilo acumulando, sabe? É bom você limpar. Então é sempre importante você manter seus piercings bem limpinhos, porque lembrando que é algo estranho no seu corpo, tem que estar limpinho pra não inflamar, não dar nenhum problema. Tomem cuidado, gente, porque é o corpo de vocês. Não faz isso em casa, porque assim, piercing, tatuagem é luxo, não é necessidade, você não precisa daquilo no seu corpo. Então, se não for pra fazer bem feito, não faça, porque você só vai se prejudicar. O único prejudicado é você mesmo. Lembrando de uma coisa, nunca passe álcool nos seus piercings, gente, pelo amor de Deus, passa soro fisiológico. Então esse foi o vídeo, essas foram as minhas dicas, os meus conhecimentos. Se você tem alguma dúvida que não apareceu nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo falando sobre essas coisas, atualizando os meus piercings, se eu tirei algum, se eu coloquei outro, por que eu fiz isso, e respondendo as perguntas de vocês. Me desculpem por qualquer erro, se eu falar alguma coisa errada, me corrijam aqui embaixo. Se eu falei muito rápido, se eu gaguejei, é porque eu tô super nervosa, esse foi meu primeiro vídeo. Então se você gostou, deixa o like aqui embaixo, compartilha com seus amigos, já se inscreve e me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu sou Iaê Matos em tudo, então é isso. Não se esqueçam também de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que eu posso melhorar, o que você achou legal, qual piercing você tem, se você tem alguma dúvida, conta a sua experiência, porque a gente pode dividir de nossas histórias, nossos conhecimentos. Deixa alguma dica legal também aqui embaixo, se você tiver. Muito obrigada por assistir até aqui, e é isso, um beijo, tchau!